Olá, meus queridos! Como vocês estão? Obrigada por acompanhar mais uma história do nosso canal Confissões dos Avós. Eu tenho 81 anos. E até hoje, quando eu ouço roda de carroça batendo em cascalho, meu coração dispara como se eu ainda fosse aquela menina. Pode ser roda de carro, pode ser pedra solta no caminho. Não importa. O barulho vem e me puxa de volta para aquele dia. Pro solavanco que quase jogou minha irmã mais nova pro chão. Pro silêncio pesado do meu pai com a mão firme na rédea, olhando só para frente, porque olhar para trás naquela hora era o mesmo que desistir. Eu tinha uns 10 anos. E o que eu vivi naquele dia me marcou de um jeito que 81 anos de vida não foram suficientes para apagar. Eu me chamo Gercelina. Nasci no interior do Paraná, numa região de terra roxa e céu largo, onde o vento trazia cheiro de serraria e de mato molhado. Meu pai se chamava Valdomiro. Minha mãe, Leonor. Ela era filha de seu Norberto, um homem que possuía terras de perder de vista, daqueles que quando passava montado no cavalo castanho, os peões tiravam o chapéu sem ninguém precisar mandar. Minha avó, Dona Maria, já tinha partido quando eu era bem pequena. Eu mal guardei o rosto dela. Só lembro de um perfume de alfazema e de uma mão macia que passava no meu cabelo quando eu sentava no colo dela no terreiro. Depois que Dona Maria se foi, seu Norberto ficou mais duro, como se a parte dele que sabia ser gente tivesse ido embora junto com ela naquele caixão. Nós morávamos numa casa dos fundos da fazenda, uma casa pequena, de tábua, com um fogão de lenha que mamãe acendia todo dia antes do sol clarear. Tinha cheiro de brasa e gordura de porco naquela cozinha. A parede era escurecida de fumaça e ela vivia passando pano úmido tentando deixar aquilo apresentável, mas a fuligem voltava sempre. Eu e meus irmãos, éramos 5 ao todo, dormíamos num quarto apertado, onde cabia um colchão largo e uns cobertores que Leonor costurava com retalho de tudo quanto é pano. Tinha noite que eu acordava com o cotovelo do meu irmão no nariz e achava que fazia parte do sonho. Valdomiro tinha vindo de família pobre, gente sem terra, sem gado, sem nome. Ele apareceu na região atrás de serviço e acabou trabalhando na fazenda como qualquer peão. Só que Leonor se apaixonou por ele. E isso foi o pecado que seu Norberto nunca perdoou. Na cabeça do velho, a filha tinha que casar com alguém à altura, alguém com terra, com sobrenome, com cavalo próprio, e não com um homem que chegou com a roupa do corpo e um chapéu furado. Quando mamãe disse que ia casar com Valdomiro, o velho ficou 3 dias sem falar com ela. 3 dias. Dona Maria ainda era viva nesse tempo e tentou amolecer o coração dele, mas não adiantou. Ele deixou o casamento acontecer, mas nunca aceitou de verdade. E a partir daquele dia, fez questão de cobrar aquilo todo o santo dia da vida do meu pai. Papai trabalhava naquela terra como se fosse dele. Levantava quando o galo cantava pela 2ª vez, saía no escuro, voltava quando o sol já tinha ido embora. Plantava, colhia, cuidava do pasto, consertava a cerca, lidava com o gado, fazia de tudo. Mas nada que ele fizesse era suficiente. Seu Norberto tratava ele pior que os outros empregados. Falava grosso com ele na frente de todo mundo. Corrigia ele na frente dos peões como se fosse um menino desobediente. Eu era criança e já sentia aquela vergonha entrando pelos ouvidos como água quente. Valdomiro abaixava a cabeça e não respondia. Mas os olhos dele iam ficando cada vez mais fundos, como se estivessem cavando um buraco para dentro onde ninguém podia alcançar. Cada ferramenta naquela fazenda tinha dono. Cada enxada, cada foice, cada corda, e o dono era seu Norberto. Se papai precisava de um saco de feijão para cozinhar, tinha que pedir. Se precisava de uma corda para amarrar o portão, tinha que pedir. E o velho dava, mas dava olhando de cima, como quem joga osso para cachorro. Eu vi Valdomiro engolir essa humilhação tantas vezes que perdi a conta. E cada vez que ele engolia, uma parte dele morria um pouquinho. A gente não vê na hora. Mas vê depois, quando olha para trás e entende que aquele homem forte que segurava a enxada com as 2 mãos já estava rachado por dentro feito madeira velha. Mamãe vivia entre 2 mundos.
De um lado, o marido que ela amava. Do outro, o pai que ela temia. Tentava equilibrar aquilo como quem carrega a bacia cheia na cabeça. Qualquer passo em falso e tudo se derramava. Eu via ela à noite costurando calada, com o rosto cansado, e de vez em quando uma lágrima escorria e caía no pano. Leonor não fazia barulho para chorar. Tinha aprendido a chorar em silêncio, e isso, minha filha, é uma das coisas mais tristes que existe. Uma mulher que aprendeu a não fazer barulho quando sofre. Seu Norberto vivia dizendo, como quem joga pedra e esconde a mão, que um dia ia botar Valdomiro para fora dali. Que a filha dele ia voltar a ser de família, que ia arrumar alguém de bem para ela. Dizia isso na mesa, dizia no terreiro, dizia montado no cavalo, olhando para o horizonte, como se estivesse planejando uma guerra. Mamãe ouvia calada, com a boca apertada e os olhos no chão. E papai ouvia também. E o buraco dentro dele ia ficando mais fundo. Eu era menina, mas não era boba. Eu via as coisas. Via o jeito que o velho olhava para o Valdomiro. Via o jeito que mamãe encolhia os ombros quando os dois ficavam perto. Via a tensão que morava naquela fazenda como se fosse um bicho escondido debaixo do assoalho, esperando a hora de sair. E toda noite eu rezava baixinho pedindo para Deus não deixar aquele bicho sair. Porque eu sentia, mesmo sem entender direito, que quando ele saísse, ia levar tudo com ele. E levou. Levou tudo. Mas antes de eu continuar, me responde uma coisa. Você acha que perdoar é fácil ou é uma luta de todo dia? Me conta o que você pensa, porque no final dessa história a gente vai precisar conversar sobre isso. E me conta, qual é o seu nome, minha filha? Escreve aqui embaixo para eu saber quem está ouvindo comigo, porque chegou o dia em que seu Norberto passou de todas as linhas. E você sabe o que acontece quando um homem humilhado demais finalmente para de engolir? Eu sei. Eu vi. Naquela fazenda, tudo tinha dono. E o dono de tudo era seu Norberto. A terra, o gado, o pasto, a cerca, o paiol, o porão onde ficavam os mantimentos, tudo. Até o ar que a gente respirava parecia que tinha sido emprestado por ele. O velho andava pela propriedade como um rei anda pelo castelo. Montado no cavalo castanho, com o chapéu de abas largas, a bota de couro surrado e o chicote pendurado no arreio. Os peões abaixavam a cabeça quando ele passava. As mulheres que lavavam roupa no tanque ficavam quietas. E nós, os netos, aprendemos desde cedo que quando seu Norberto aparecia, era melhor sumir da frente. Mas nem sempre ele foi assim. Mamãe contava que antes de Dona Maria falecer, o velho era outro homem. Duro, sim, porque homem de terra naquele tempo tinha que ser firme. Mas havia uma suavidade nele que só aparecia perto da esposa. Ela amolecia ele. Quando Dona Maria punha a mão no braço dele e falava baixinho, seu Norberto o obedecia como menino. Era ela que equilibrava a casa grande. Era ela que impedia ele de passar do ponto. E quando partiu, levou embora a única coisa que segurava a crueldade dele na rédea. Leonor era a filha mais velha. Tinha mais 2 irmãos, tio Osvaldo e tia Nazaré. Tio Osvaldo tinha ido para longe ainda moço, trabalhar numa fazenda de café no norte do estado, e quase nunca aparecia. Tia Nazaré casou com um homem que o velho aprovava, um rapaz de família com terra própria, e morava numa propriedade vizinha. Ela visitava a fazenda de vez em quando, sempre bem arrumada, com chapéu de palha enfeitado e vestido engomado, e seu Norberto recebia ela com sorriso, com abraço, mandava matar galinha para fazer almoço especial. Era outro homem quando tia Nazaré chegava, e mamãe via tudo calada, da janela da casa dos fundos, com a mão molhada de água de tanque e o peito cheio de uma dor que ela nunca punha em palavra. Porque para Leonor, o pai guardava o pior. Não batia nela, não gritava com ela diretamente. Mas fazia coisas que doíam mais que tapa. Ignorava ela na mesa quando a família se juntava. Falava com tia Nazaré na frente dela, como se mamãe não existisse. E quando se referia a Valdomiro, usava sempre o mesmo tom,
o tom de quem fala de um animal que entrou na propriedade sem convite. "O teu marido", ele dizia. Nunca chamava papai pelo nome. Nunca. Em todos os anos que moramos ali, eu jamais ouvi seu Norberto pronunciar o nome Valdomiro. Era sempre o teu marido, aquele homem, o sujeito, como se dar nome a ele fosse reconhecer que ele existia de verdade. E papai existia. Existia e trabalhava como dois. Eu acordava de madrugada com o rangido da porta e via a sombra dele saindo no escuro, com a enxada no ombro e a marmita de lata na mão. Mamãe preparava a marmita na véspera: arroz, feijão, um pedaço de carne seca quando tinha e uma farofa de ovo que ela fazia com tanto carinho que parecia comida de festa. Valdomiro levava para o campo e comia sozinho debaixo de uma paineira velha que ficava no meio da roça. Eu sei disso porque uma vez fui atrás dele escondida. Queria ver o que papai fazia o dia inteiro. E vi ele sentado no chão, com as costas encostadas no tronco da árvore, comendo devagar, olhando para o nada. Tinha uma solidão naquele homem que me apertou o peito de um jeito que eu não entendi na hora. Só entendi muitos anos depois, quando eu mesma conheci a solidão de verdade. Os peões da fazenda tinham mais regalias que Valdomiro. Seu Norberto dava para eles tabaco, rapadura, e no fim do mês separava um tanto de mantimento como parte do pagamento. Pro meu pai, não dava nada além da casa dos fundos e a permissão de comer o que sobrasse. Mamãe é que dava um jeito de conseguir as coisas. Trocava costura com as vizinhas por ovos, por banha, por 1 litro de leite. Ela costurava bem, Leonor. Tinha uma máquina Singer, que era a única coisa que ela trouxe da casa grande quando casou. O velho deixou ela levar a máquina porque disse que era coisa de mulher e não fazia falta. Mas foi a Singer que segurou a nossa família muitas vezes. O barulho do pedal batendo, a agulha correndo no pano, esse barulho me embalava para dormir. Era o som da minha mãe lutando por nós sem fazer escândalo. Meus irmãos eram todos menores que eu. O mais velho depois de mim era o Tidico, Valdemir no registro, mas todo mundo chamava de Tidico. Depois vinha a Rosalva, o Nelson e a caçula, Iracema, que ainda era de colo naquela época. Eu, como mais velha, carregava um peso que não era de criança. Ajudava a mamãe a lavar roupa no tanque, a pilar milho, a vigiar os menores. Tinha dia que eu queria brincar no terreiro com as outras crianças, filhas dos peões. Mas Leonor chamava e eu ia, sem reclamar. Porque eu via no rosto dela que ela precisava de mim, e isso era mais forte que qualquer vontade de brincar. A fazenda ficava num vale bonito, rodeado de morros cobertos de mata. Tinha um córrego que passava nos fundos da propriedade, onde mamãe lavava roupa nas pedras lisas. A água era gelada, mesmo no verão, e eu lembro do cheiro de sabão de cinza misturado com o cheiro de terra molhada. Tinha pé de goiaba perto do tanque e eu subia nele enquanto Leonor esfregava as roupas. De lá de cima, eu via a propriedade inteira. A casa grande com a varanda larga, o terreiro de chão batido, o paiol, o curral e lá no fundo, pequenininha, a nossa casa de tábua. E nesse contraste, eu já entendia, mesmo sendo criança, que a gente não pertencia ali. A gente morava, mas não pertencia. Seu Norberto tinha um hábito que marcava os dias da semana. Toda manhã, antes do café, descia ao porão da casa grande para conferir os mantimentos. Contava os sacos de feijão, de arroz, de farinha, de fubá, verificava os vidros de conserva que as empregadas faziam. Olhava se alguma coisa tinha sido mexida. Era um ritual. Descia com a lanterna de querosene, ficava lá embaixo um tempo e subia com a cara de quem conferiu cada grão. Ninguém mexia no porão sem a ordem dele. A porta era de ferro pesado, com uma barra grossa que travava por fora. O porão era o cofre do velho. E ele guardava como se lá dentro estivesse a vida dele inteira. Ninguém sabia ainda. Ninguém sabia que a porta de ferro, a barra pesada, o hábito de descer todo dia sozinho, tudo isso ia se virar contra ele. Porque quando a crueldade de um homem passa do limite, até as coisas que ele construiu para se proteger acabam virando armadilha. E o limite estava chegando. Amanhã começou diferente. Eu senti no ar
antes de entender com a cabeça. Sabe quando a gente acorda e tem alguma coisa no silêncio que não é o silêncio de sempre? Pois foi assim. O galo já tinha cantado. O céu estava clareando naquela cor de cinza com rosa que vinha antes do sol aparecer por cima dos morros, mas a fazenda estava quieta demais. Não tinha barulho de panela na cozinha da casa grande. Não tinha voz de peão chamando o outro no curral. Até os cachorros estavam quietos, deitados no terreiro com as orelhas baixas, como se pressentissem alguma coisa que a gente ainda não sabia. Mamãe estava na cozinha da nossa casa dos fundos, esquentando água no fogão. Eu lembro do cheiro de lenha verde queimando, aquele cheiro que arde no nariz e faz a fumaça sair grossa e branca. Leonor estava com o rosto inchado, os olhos vermelhos. Eu percebi que ela tinha chorado durante a noite, mas não perguntei nada. Criança aprende cedo a não perguntar quando vê a mãe com os olhos daquele jeito. A gente finge que não viu e espera que passe. Só que naquela manhã não ia passar. Papai saiu cedo como sempre, com a enxada no ombro. Mas antes de chegar no terreiro, parou. Eu estava na porta da cozinha e vi ele parar no meio do caminho, o corpo inteiro travado feito estaca. Olhei para onde ele estava olhando e vi. Seu Norberto estava no terreiro, de pé, com as pernas abertas e os braços cruzados. E no chão, na frente dele, tinha uma pilha de roupa. Não era roupa qualquer. Era a roupa do meu pai. A camisa de algodão cru que mamãe tinha remendado tantas vezes que já era mais remendo que camisa. A calça de brim surrada. O paletó velho que Valdomiro guardava para ir à missa. O chapéu que ele pendurava atrás da porta. Tudo estava ali, jogado no chão de terra batida, amontoado como se fosse trapo de limpar chão. Os peões estavam parados em volta. Eu contei 5, 6 homens, todos em silêncio, olhando para o chão ou olhando para o lado, sem coragem de encarar o que estava acontecendo. Seu Norberto nem olhou para o meu pai. Olhou para o monte de roupa, tirou do bolso uma caixa de fósforo e riscou. O fósforo acendeu com aquele chiado seco, e o velho jogou em cima da roupa. Pegou fogo rápido. A camisa de algodão foi a primeira. Enrolou, escureceu e virou cinza em segundos. Depois a calça, o paletó. O chapéu demorou mais. Eu fiquei olhando o chapéu do meu pai queimando devagar, a aba encolhendo, a palha estalando e uma fumaça escura subindo para o céu naquela manhã que era para ser como todas as outras. O cheiro de tecido queimado misturado com o cheiro de palha tomou conta do terreiro. Era um cheiro amargo, pesado, que grudava na garganta. Até hoje, quando sinto o cheiro de pano queimando, meu estômago embrulha e eu preciso me sentar. Seu Norberto esperou tudo virar cinza. Esperou com calma, como quem assiste fogueira de São João. Depois olhou para o Valdomiro pela primeira vez e disse alto para todo mundo ouvir que era para ele sumir dali, que tinha acabado a paciência, que Leonor e os filhos ficavam, porque eram sangue dele. Mas que o sujeito, e usou essa palavra, o sujeito, não tinha mais lugar naquela terra. Disse que se Valdomiro não fosse embora até o sol esquentar, ele mesmo ia chamar os homens para tirarem ele de lá pelos braços. Os peões não se mexeram. Nenhum deles levantou a cabeça para defender papai. Nenhum. E eu entendi ali, menina ainda, uma coisa que doeu fundo. Que quando o patrão humilha, quem depende do patrão finge que é surdo. Meus irmãos tinham saído da casa e estavam atrás de mim na porta. O Tidico segurava a mão da Rosalva. O Nelson estava com os olhos arregalados, sem entender direito. E a Iracema, no colo de mamãe, começou a chorar. Não um choro de fome ou de sono. Um choro fino, de susto, como se o barulho do silêncio dos adultos assustasse mais que qualquer grito. Valdomiro não disse uma palavra. Ficou parado, com a enxada ainda no ombro, olhando as cinzas da própria roupa no chão. O rosto dele estava duro, os músculos da mandíbula travados, os olhos fixos. Não era raiva. Era alguma coisa além da raiva. Era o rosto de um homem que chegou no fundo do poço e descobriu que embaixo do fundo tinha mais fundo ainda. Ele ficou assim uns segundos que pareceram 1 hora. Depois virou as costas, devagar,
e caminhou de volta para a casa dos fundos. Não correu, não gritou, não xingou. Caminhou com o passo firme de quem já tomou uma decisão, mas ainda não mostrou para ninguém. Quando papai entrou na casa, eu vi o rosto dele de perto. E foi a primeira vez na vida que eu senti medo do meu próprio pai. Não medo de apanhar, medo do que eu vi nos olhos dele. Tinha alguma coisa ali que tinha mudado para sempre. Uma porta que fechou por dentro e nunca mais abriu. Ele largou a enxada no canto, passou por mim sem falar e foi para o corredor que levava ao quarto. E foi então que ouvimos. Mamãe. Chorando. Mas não era um choro normal. Era um choro abafado, desesperado, de alguém que está tentando gritar, mas não consegue. Vinha do quarto. Papai andou até a porta e tentou abrir. Trancada. A porta estava trancada por fora. Por fora. Alguém tinha trancado Leonor dentro do quarto. E eu não precisei pensar muito para saber quem. Papai forçou a maçaneta. Chamou por ela. Leonor, Leonor. A voz dele estava baixa, mas firme, como corda de viola esticada no ponto de arrebentar. Empurrou a porta com o ombro, uma vez, duas. Na terceira, a trava cedeu e a porta abriu. E o que ele encontrou do outro lado arrancou de dentro dele o último pedaço de paciência que restava. Mamãe estava no chão. Sentada no chão de tábua, com as costas na parede, os joelhos contra o peito, os cabelos soltos no rosto, chorando como eu nunca tinha visto ninguém chorar. Chorava com o corpo inteiro. Os ombros sacudiam, as mãos tremiam, a boca aberta sem som, só ar entrando e saindo como se ela estivesse se afogando em terra seca. Papai se abaixou perto dela e segurou o rosto entre as mãos. Perguntou o que aconteceu. E entre soluços, Leonor contou. Seu Norberto tinha ido até a casa dos fundos de madrugada antes de qualquer um acordar. Trancou a porta do quarto por fora e disse para ela, através da madeira, que papai ia embora naquela manhã e que era melhor ela aceitar, porque era ela mesma que tinha pedido para ele ir. Era mentira. Leonor nunca pediu nada disso. Nunca. Ela amava Valdomiro com tudo que tinha. Mas seu Norberto inventou essa história para jogar um contra o outro, para fazer papai achar que a própria mulher queria se livrar dele. E quando ele ouviu aquilo da boca de Leonor, entendeu tudo. Entendeu que a humilhação no terreiro não era só raiva, era um plano. O velho tinha armado tudo. Queimou a roupa, mandou embora, trancou a filha e plantou a mentira para que meu pai fosse embora, acreditando que nem a esposa queria ele ali. E foi nesse momento, minha filha, que alguma coisa virou dentro do meu pai. Virou de um jeito que nunca mais voltou no lugar. Eu vi no rosto dele. Os olhos mudaram. A mandíbula apertou. E ele levantou do chão com Leonor nos braços e disse uma frase só. Uma frase que eu nunca esqueci. Arruma as crianças. A gente vai embora. Agora. Tudo aconteceu rápido. Papai levantou mamãe do chão, limpou o rosto dela com a manga da camisa e disse para ela parar de chorar, que não tinha mais tempo para lágrima. Disse com uma firmeza que eu nunca tinha ouvido na voz dele. Não era grosseria. Era a voz de um homem que acabou de acordar de um sono comprido e agora enxergava tudo com uma clareza que dava medo. Leonor olhou para ele com os olhos inchados e entendeu. Não perguntou nada. Não discutiu. Levantou, enxugou o rosto no avental e começou a juntar as coisas. Eu fiquei parada na porta do quarto sem saber o que fazer. O Tidico apareceu atrás de mim e puxou minha manga. Gercelina, o que está acontecendo? Eu não soube responder, porque eu também não sabia direito. Só sabia que a gente ia embora e que tinha que ser rápido. Mamãe pegou a Iracema no colo, enrolou ela num cobertor de retalho e mandou a Rosalva segurar o Nelson pela mão. Me chamou e disse baixinho, quase sem mexer os lábios. Pega a lata de banha, o pacote de farinha e o que tiver de comida na prateleira. Põe tudo dentro do saco de estopa. Eu obedeci sem falar. Fui para a cozinha e comecei a enfiar tudo que encontrei dentro do saco. A lata de banha, um punhado de farinha de milho, umas espigas de milho seco que estavam penduradas no caibro, um pedaço de rapadura enrolado em folha de bananeira. Não tinha muito.
Nunca tinha muito naquela casa. Mas eu enchi o saco com o que dava e amarrei a boca com barbante. As mãos tremiam. O coração batia tão forte que eu sentia o pulso nos dedos enquanto dava o nó. Papai saiu da casa. Eu vi pela janela ele caminhando em direção ao paiol onde ficava a carroça. Andava com passos largos, sem olhar para os lados, sem olhar para trás. Nenhum peão cruzou o caminho dele. A fazenda parecia deserta naquela hora, como se todo mundo tivesse se escondido depois do que aconteceu no terreiro. Valdomiro puxou a carroça para fora do paiol, atrelou o cavalo velho que seu Norberto usava para carregar lenha, um pangaré magro que ninguém dava valor, e trouxe até a frente da casa dos fundos. E então ele fez o que fez. Eu não vi com meus olhos porque mamãe me mandou ficar dentro de casa com os menores. Mas ouvi. Ouvi os passos dele no assoalho da casa grande. Ouvi o rangido da porta do porão abrindo. E depois veio o barulho que eu nunca esqueci. O estrondo da porta de ferro batendo e o som da barra de metal deslizando na trava. Um som pesado, definitivo, como sino de igreja tocando uma vez só. Papai trancou seu Norberto no porão. O velho tinha descido para o porão como fazia todo dia. Conferir os mantimentos, contar os sacos, olhar os vidros de conserva, o hábito de uma vida inteira. E Valdomiro esperou. Esperou ele descer, esperou ouvir os passos lá embaixo e então desceu atrás. Fechou a porta de ferro por fora e travou com a barra. O mesmo porão que seu Norberto guardava como cofre virou a prisão dele. A mesma barra que protegia os mantimentos agora prendia o dono de tudo. Não sei quanto tempo papai ficou parado ali depois de trancar. Talvez 1 segundo, talvez 1 minuto, mas quando ele voltou correndo para a casa dos fundos, o rosto dele estava diferente de tudo que eu já tinha visto. Não era raiva, não era alívio, não era medo. Era uma coisa que eu só entendi muito tempo depois, quando já era mulher feita e já tinha passado por minhas próprias batalhas. Era a cara de um homem que queimou a última ponte e sabe que não tem mais volta. Sobe na carroça, todo mundo. Agora! Mamãe subiu primeiro com a Iracema no colo. Depois a Rosalva puxou o Nelson. O Tidico subiu sozinho, agarrando na lateral de madeira. Eu fui a última. Joguei o saco de estopa com a comida, a trouxa de roupa que Leonor amarrou às pressas, e subi. A carroça rangeu com o peso. O pangaré bufou e bateu a pata no chão. Valdomiro subiu na frente, pegou as rédeas e estalou a língua. O cavalo começou a andar. Eu olhei para trás. Vi a casa dos fundos ficando pequena, o fogão de lenha que ela acendia toda madrugada, o varal com roupa ainda pendurada, a máquina Singer que ficou para trás porque não cabia na carroça. Leonor viu também. Eu sei que viu porque os olhos dela estavam grudados na casa, na máquina, em tudo que ela estava deixando. E uma lágrima escorreu pelo rosto dela, silenciosa, sem soluço. A Singer era a última coisa que ela trouxe da vida de antes. E agora ficava ali, abandonada na casa de tábua como mais uma coisa que seu Norberto tomou sem pedir. O cascalho rangia debaixo das rodas. O barulho era alto, seco, e cada pedra que a roda passava por cima parecia um estalo. Os morros iam ficando para trás. O sol já estava alto e batia forte nas nossas costas. Ninguém falava. Mamãe rezava baixinho com a Iracema apertada no peito. A Rosalva encostou a cabeça no ombro do Tidico. O Nelson estava encolhido entre os sacos, com o dedão na boca, quieto como eu nunca tinha visto ele ficar. E papai na frente, com as rédeas firmes, olhando só para a estrada, só para frente. Na curva que dava para a saída do bairro, onde a estrada fazia uma volta fechada perto de uma grota coberta de samambaia, a roda da carroça bateu numa pedra grande que estava meio enterrada no chão. O solavanco foi tão forte que a Rosalva quase caiu. O Nelson bateu a cabeça na lateral de madeira e começou a chorar. E então eu ouvi o estalo. Não era estalo de pedra, era estalo de madeira partindo. O eixo da carroça rachou. A carroça tombou para o lado, devagar, como o bicho ferido que vai caindo de joelhos.
Meu pai saltou da frente e segurou a lateral para não virar de vez. Minha mãe agarrou a Iracema com as duas mãos e se jogou para o outro lado para fazer contrapeso. E ali ficamos, parados. No meio da curva, com o mato dos dois lados, o eixo quebrado e o silêncio da estrada vazia. Leonor começou a tremer. Tremia dos pés à cabeça, os dentes batendo, os olhos arregalados olhando para a estrada de volta como se a qualquer momento fosse aparecer seu Norberto montado no cavalo com os peões atrás. Ele vai vir, ela repetia. Ele vai vir, ele vai vir. Papai largou a carroça, segurou os ombros dela e falou baixo, perto do rosto, com uma calma que não combinava com nada do que estava acontecendo. Ele não vai vir. A porta é de ferro. Ninguém abre por dentro. Mas a calma dele não era de verdade. Eu vi as mãos dele tremendo quando soltou os ombros de Leonor. Ele também tinha medo. Só que o medo dele era diferente. Era o medo de não conseguir levar a gente dali a tempo. O medo de ter feito o que fez e não dar conta do que vinha depois. Valdomiro puxou a carroça para o meio do mato, entre as árvores, onde ninguém podia ver da estrada. Tirou a gente de cima e mandou ficar em silêncio debaixo de uma figueira velha, que tinha o tronco grosso como parede. E ali ficamos, os 7, escondidos no mato, enquanto papai trabalhava no eixo com as mãos nuas, com o que tinha: cipó, corda, um pedaço de pau que arrancou do mato. A Iracema chorava baixinho. O Nelson estava agarrado na perna da minha mãe, e Leonor rezava. Rezava com os olhos fechados, as mãos apertadas, os lábios mexendo sem parar, pedindo a Deus que segurasse o tempo, que não deixasse ninguém aparecer naquela estrada antes da carroça aguentar de novo. Eu nunca rezei tanto na minha vida como rezei naquela hora, minha filha. E nunca mais rezei com tanta certeza de que Deus estava ouvindo. Não sei quanto tempo ficamos ali no mato. Para criança, tudo que é sofrido dura mais. Podia ter sido 1 hora, podiam ter sido 3. O sol foi mudando de lugar no céu e as sombras das árvores foram se esticando no chão enquanto papai trabalhava no eixo quebrado. Eu ficava olhando as mãos dele, cheias de calo, sujas de terra e seiva de cipó, amarrando, encaixando, forçando. De vez em quando ele parava, passava o braço na testa para limpar o suor e olhava para a estrada entre as árvores. Não dizia nada. Mas eu sabia que ele estava ouvindo. Ouvindo se vinha cavalo, se vinha grito, se vinha qualquer sinal de que alguém tinha soltado seu Norberto do porão. A Iracema tinha parado de chorar. Estava dormindo no colo de Leonor, a boquinha aberta, a mão fechada, agarrada no vestido da mãe. O Nelson estava sentado no chão, catando formiga com o dedo, distraído como só criança consegue ser no meio do desespero. A Rosalva abraçava o Tidico e os dois estavam quietos, com os olhos grandes, entendendo mais do que deviam entender para a idade que tinham. E mamãe continuava rezando. Eu via os lábios mexendo sem som, os olhos fechados, as sobrancelhas apertadas, como se cada palavra que ela falava para Deus custasse um pedaço dela. Quando papai finalmente levantou do chão e disse: "Acho que aguenta", eu senti o corpo inteiro amolecer de alívio. Subimos de novo na carroça. O eixo estava amarrado com cipó grosso e corda, firme, mas provisório. Qualquer buraco fundo podia abrir tudo de novo. Valdomiro guiou o pangaré devagar, desviando das pedras maiores, escolhendo o caminho mais liso. O cavalo obedecia sem reclamar, como se também soubesse que não era hora de tropeçar. A estrada ia se abrindo entre morros cobertos de mato. O cheiro mudou. Saímos da região de terra vermelha e entramos numa zona de mata mais fechada, com cheiro de musgo e de madeira úmida. Tinha serrapilheira no chão, folhas apodrecendo e, de vez em quando, o barulho de um pássaro espantado levantava voo no meio das árvores e fazia meu coração pular. Tudo me assustava. O estalo de um galho seco, o vento mexendo nas folhas, até o barulho do próprio cascalho debaixo da roda. Eu estava com os nervos tão esticados que qualquer som parecia ameaça. Viajamos o dia inteiro. Paramos uma vez para dar água para o cavalo num riacho que cruzava na estrada. Mamãe molhou um pano e passou na testa da Iracema, que estava vermelha de calor.
Eu bebi água direto nas mãos, ajoelhada na pedra, e a água era tão gelada que doeu nos dentes. Comemos um pedaço de rapadura e um punhado de farinha de milho seca. Era pouco, mas ninguém reclamou. Até o Nelson, que sempre chorava com fome, comeu quieto e não pediu mais. As crianças sentem quando o silêncio dos adultos é sério demais para reclamar. O sol estava descendo quando a estrada saiu do mato e deu numa região mais aberta, com pastos e casas espalhadas. Meu pai parou a carroça no alto de uma ladeira e ficou olhando para baixo, para os telhados de uma vila pequena que aparecia entre as árvores. Eu vi o rosto dele mudar. Não era alívio ainda, era reconhecimento. Ele conhecia o lugar. Virou para a mamãe e disse: "É aqui, o Bertoldo mora aqui." Seu Bertoldo era compadre do meu pai. Tinham trabalhado juntos numa lavoura de milho antes de Valdomiro ir parar na fazenda de seu Norberto. Era um homem miúdo, de bigode ralo e olho esperto, que morava com a esposa, Dona Gilda, numa casa de madeira perto da entrada da vila. Eu nunca tinha visto esse homem na vida. Mas papai falava dele de vez em quando, sempre com um meio sorriso, como quem lembra de um tempo em que a vida ainda não pesava tanto. Chegamos na porta da casa quando o céu já estava daquela cor de laranja com roxo que vem antes do escuro. Valdomiro desceu da carroça e bateu no portão. Demorou. Bateu de novo. Uma luz de lamparina apareceu na janela e depois a porta abriu. Seu Bertoldo apareceu de camiseta com a cara amassada de quem estava quase dormindo. Olhou para o meu pai. Olhou para a carroça cheia de crianças e mulher. Olhou para o estado de todos nós, sujos, cansados, com cara de quem fugiu do fim do mundo. E não perguntou nada. Abriu o portão, segurou o braço de Valdomiro e disse só isso: "Entra, compadre, aqui tem lugar." Dona Gilda apareceu atrás dele enrolada num chale de lã. Quando viu Leonor com a Iracema no colo, tomou a menina dos braços dela sem pedir licença e levou para dentro. Esquentou leite, fez mingau de fubá e pôs mamãe sentada numa cadeira perto do fogão. Eu lembro do calor daquele fogão. O calor entrando nos ossos, derretendo o medo que tinha endurecido dentro de mim durante o dia inteiro. Dona Gilda não fez pergunta. Não pediu explicação. Olhou para nós com aquele olhar de mulher que entende sofrimento sem precisar de palavra e fez o que precisava ser feito. Alimentou, aqueceu e deu um canto para a gente deitar. Dormimos no chão da sala, em cima de uns cobertores que Dona Gilda estendeu perto da parede. Mamãe deitou com a Iracema de um lado e o Nelson do outro. A Rosalva e o Tidico se encolheram juntos num canto. Eu fiquei por último, encostada na parede, com o ouvido grudado na madeira, ouvindo os grilos do lado de fora e o vento na telha. Papai não dormiu. Eu sei porque de vez em quando abria o olho e via ele sentado na porta, com as costas no batente, olhando para o escuro, vigiando, esperando. Eu não sei o que ele esperava, se era alguém vindo atrás ou se era o próprio coração dele se acalmando. Mas ficou ali a noite inteira, sem deitar. Naquela primeira noite longe da fazenda, eu tive um pensamento que não saiu mais da minha cabeça. Olhei para a mamãe dormindo com os filhos em volta e pensei: a gente não tem mais casa, não tem mais fogão nosso, não tem mais quintal, não tem mais nada. E aquele pensamento era pesado demais para uma menina. Mas junto dele veio outro. E esse era leve, quase invisível, como brisa de madrugada. Mas a gente tá junto. Todos nós. Ninguém ficou para trás. Ninguém foi tirado dos braços de ninguém. E isso, naquela noite, foi o bastante. O que eu não sabia ainda é que a parte mais difícil não tinha sido a fuga. A fuga foi rápida, foi desesperada, foi feita no susto. A parte mais difícil era o que vinha depois: construir tudo de novo do nada, com as mãos vazias e o coração partido. E Leonor, a mulher mais forte que eu conheci na vida, ia ser posta à prova de um jeito que nenhuma de nós esperava. Ficamos na casa de seu Bertoldo e Dona Gilda por algumas semanas. Dormíamos no chão da sala, dividíamos o que tinha na mesa deles sem reclamar, e mamãe ajudava a Dona Gilda nos afazeres para não se sentir um peso.
lavava roupa, varria o terreiro, descascava mandioca na sombra do pé de jabuticaba que tinha no quintal. Leonor precisava se sentir útil. Era o jeito dela de não desmoronar. Enquanto as mãos estavam ocupadas, a cabeça não pensava demais. Mas eu via que ela estava diferente. O rosto dela foi perdendo cor. As mãos, que sempre foram firmes para costurar, para torcer pano no tanque, para sovar massa de pão, começaram a tremer. Primeiro de leve, quase nada. Depois mais, até derrubar a caneca de barro na mesa do café e ficar olhando os cacos no chão como se não entendesse o que tinha acontecido. Foi Dona Gilda que percebeu primeiro. Uma tarde, chamou Valdomiro no quintal e falou baixo, perto da cerca, onde ninguém ouvia. Eu estava agachada do outro lado, catando jabuticaba madura no chão, e escutei tudo. Dona Gilda disse que Leonor não estava bem, que tinha reparado nela de manhã, encostada na parede da cozinha, com a testa suando frio e os olhos parados no nada, que o corpo dela estava dando sinal de que não aguentava mais carregar o que a cabeça vinha segurando desde a fuga. Papai ouviu calado, passou a mão no rosto, esfregou os olhos e ficou quieto um tempo. Depois, agradeceu Dona Gilda e entrou na casa. Naquela noite, eu vi ele sentado no escuro perto de mamãe, que já estava deitada. Passava a mão no cabelo dela devagar, sem falar nada. E Leonor dormia com o rosto encolhido, os lábios secos, a respiração curta. Parecia menor, como se o corpo dela estivesse se fechando igual flor que murcha quando tira do sol. 2 dias depois, mamãe não levantou da cama. A febre veio forte, de repente, como temporal que não avisa. O corpo inteiro ardia. A testa queimava quando eu encostava a mão. Ela suava, tremia e de vez em quando falava coisas que não faziam sentido. Chamava por Dona Maria, a mãe dela que já tinha morrido, como se estivesse vendo ela no quarto. Chamava pelo nome de seu Norberto também, às vezes gritando, às vezes sussurrando, e Valdomiro segurava a mão dela e dizia: "Tô aqui, Leonor, tô aqui", com uma voz que parecia estar quebrando por dentro. Seu Bertoldo foi buscar uma benzedeira que morava na saída da vila. Uma mulher baixa, de lenço amarrado na cabeça, com cheiro de arruda e alecrim entranhado na roupa. Ela veio com um saco de ervas, preparou um chá escuro que cheirava amargo feito raiz de mato e deu para mamãe beber de colher. Rezou em cima dela com um ramo de guiné, fazendo o sinal da cruz no peito e nas costas. Disse que Leonor estava com o corpo cheio de susto, que todo o medo, a fuga, o frio, as noites sem dormir, tudo tinha se acumulado dentro dela e agora estava saindo de uma vez, como represa que arrebenta. A febre durou dias. Mamãe ficou de cama sem conseguir levantar nem para ir ao banheiro. Eu e a Rosalva revezávamos para trocar o pano molhado na testa dela, para dar água na boca, para limpar ela quando precisava. Eu ainda era menina fazendo trabalho de mulher feita. E não tinha ninguém para me dizer se eu estava fazendo certo ou errado. Eu ia fazendo, ia tentando, ia aprendendo no susto. Tinha hora que eu saía para o quintal, sentava atrás do pé de jabuticaba e chorava escondida. Chorava de cansaço, de medo, de saudade de uma vida que eu nem sabia se tinha existido direito. Mas depois lavava o rosto na torneira, secava nos braços e voltava para dentro, porque lá dentro tinha gente precisando de mim. Papai conseguiu serviço numa serraria que ficava a umas léguas da vila. O Paraná, naquela época, tinha serraria brotando em toda a esquina. A mata era densa e a madeira era riqueza. Valdomiro saía antes do sol clarear e voltava depois do escuro. Às vezes, eu já estava dormindo quando ouvia o barulho da bota dele no assoalho, pesada, arrastada, com o cansaço de um homem que passou o dia inteiro puxando tora e serrando o tronco. Ele chegava, ia direto ver Leonor, encostava a mão na testa dela para sentir se a febre tinha baixado, e depois sentava na cozinha e comia o que eu tinha deixado separado. Às vezes, arroz com feijão ralo, às vezes, só mandioca cozida com um pingo de banha. E foi aí que eu virei mãe dos meus irmãos. O Tidico me ajudava no que podia.
Buscava lenha, carregava água do poço, ficava de olho no Nelson para ele não se enfiar no mato. Mas a Rosalva era pequena demais para cozinhar, e o Nelson e a Iracema precisavam de tudo. Eu acordava de madrugada, acendia o fogo, esquentava a água, preparava o que tinha. Teve dia que a despensa estava tão vazia que cozinhei mandioca com sal e nada mais. Coloquei no prato de cada um, dei colher e sentei na porta da cozinha olhando eles comerem em silêncio. A Iracema mastigava a mandioca com a boca toda e fazia uma cara que me partia o coração. Não era cara de nojo, era cara de quem queria mais e sabia que não tinha. Dona Gilda ajudava quando podia. Trazia leite do vizinho, trazia ovo, trazia um pedaço de linguiça defumada que o marido fazia. Mas ela também tinha a vida dela e não podia sustentar 7 pessoas para sempre. Eu sabia disso, mesmo menina. Sabia que a gente estava vivendo da bondade dos outros e que bondade tem limite quando a despensa fica curta. Leonor ficou de cama por meses, não semanas, meses. A febre foi embora depois de umas 2 semanas, mas o corpo dela não voltou. Ficou fraca, magra, com os ossos aparecendo nos ombros e nos pulsos. Levantava para ir ao banheiro e precisava se apoiar na parede. Comia pouco, falava pouco. Os olhos dela, que antes tinham um brilho de quem carregava o mundo nas costas, mas não largava, agora estavam opacos, fundos, cansados. Era como se o corpo tivesse decidido cobrar de uma vez toda a dor que ela engoliu calada durante anos naquela fazenda. Eu cuidava dela com uma delicadeza que eu não sabia que tinha. Penteava o cabelo com um pente de madeira que Dona Gilda emprestou. Passava um pano com água morna nos braços e nas pernas. Fazia chá de hortelã e dava na boca, soprando para esfriar. E conversava com ela baixinho, contando coisas inventadas, que a jabuticabeira estava carregada, que o Nelson já estava aprendendo a contar até 10, que a Iracema tinha dado os primeiros passos no quintal. Nem tudo era verdade. Mas eu aprendi ali, menina ainda, que às vezes a gente precisa inventar um pedaço de esperança para colocar dentro de quem não tem mais força para buscar sozinha. E Leonor ouvia. Ouvia com os olhos fechados, a mão segurando a minha, o peito subindo e descendo devagar. E eu sentia, pela força dos dedos dela apertando os meus, que ela estava lutando. Lutando para voltar. Lutando por nós. O que eu não sabia era que a luta mais dura de Valdomiro não era na serraria. Era dentro dele mesmo. E o peso que ele carregava em silêncio estava prestes a aparecer de um jeito que ninguém esperava. Papai começou a mudar de um jeito que só quem vivia junto percebia. Não era uma mudança de fora. Não ficou magro, não parou de trabalhar, não levantou a voz. Era uma mudança de dentro. Como o cupim que come a madeira por dentro e a gente só descobre quando encosta e o dedo afunda. Valdomiro chegava da serraria, comia calado, via Leonor e ia sentar na porta. Ficava ali olhando para o escuro com o cigarro de palha apagado entre os dedos, sem acender. Às vezes ficava tanto tempo parado que eu achava que tinha dormido de olho aberto. Mas não tinha. Estava acordado. Estava pensando. O Tidico foi o primeiro a notar. Me puxou um dia atrás da casa e perguntou baixinho: Gercelina, o pai tá doente também? Eu disse que não, que ele estava só cansado do serviço. Mas eu sabia que não era só cansaço. Tinha alguma coisa comendo Valdomiro por dentro e eu não sabia o que era. Descobri numa noite de sábado. Papai tinha voltado mais cedo da serraria porque o dono deu folga na parte da tarde. Seu Bertoldo abriu uma garrafa de cachaça e os dois sentaram na varanda, cada um com seu copo falando baixo. Eu estava deitada do lado de dentro, perto da janela, fingindo que dormia. O Nelson ressonava do meu lado. A Iracema estava enrolada no colo da Rosalva. E mamãe já tinha apagado. A casa estava escura, mas a voz de papai entrava pela fresta da janela como brisa quente. Ele contou tudo para seu Bertoldo. Contou da queima das roupas, de Leonor trancada, da mentira de seu Norberto. E contou do porão. Contou que trancou o sogro lá dentro e saiu sem olhar para trás. A voz dele estava diferente. Não era firme como na manhã da fuga.
Era rachada, cheia de buracos, como estrada velha depois de chuva. E então ele disse uma coisa que me gelou o sangue. Bertoldo, e se ninguém abriu aquela porta? Ficou um silêncio tão pesado que eu ouvi o grilo parando de cantar. Seu Bertoldo demorou para responder. Depois pigarreou e disse que alguém devia ter ouvido, que os peões iam notar a falta do velho, que porão de fazenda não fica fechado para sempre. Mas papai balançou a cabeça e repetiu. E se ninguém abriu? E se ele ficou lá dentro batendo naquela porta e ninguém ouviu? Era isso que estava comendo ele por dentro. A culpa. Não a culpa de ter fugido. Essa ele carregava com orgulho, porque tirou a família de um lugar que estava destruindo todos nós. A culpa era outra. Era a possibilidade de ter feito mal a um homem velho, trancado num porão escuro e ter ido embora sem saber o que aconteceu depois. Era o medo de ter cruzado uma linha que não tinha volta, de ter virado aquilo que seu Norberto sempre disse que ele era, um homem sem valor. Eu fiquei gelada debaixo do cobertor, com o coração batendo tão forte que eu tinha medo de que ele ouvisse. Não dormi naquela noite. Fiquei pensando no meu avô preso no porão, batendo na porta de ferro, gritando por socorro na escuridão e ninguém ouvindo. E pensei, será que os peões abriram? Será que tia Nazaré apareceu e sentiu falta dele? Será que ele ficou lá horas, dias? Eu era menina. Não tinha resposta. Só tinha medo. E naquela noite eu rezei pelo meu avô pela primeira vez. Rezei pelo homem que queimou a roupa do meu pai e trancou a minha mãe. Rezei pedindo a Deus que alguém tivesse aberto aquela porta. As semanas foram passando. Valdomiro continuou na serraria, e o peso que ele carregava foi ficando mais pesado, mais fundo, mais escondido. Mas Leonor começou a melhorar. Devagar, como planta que brotou depois de queimada. Primeiro um fio verde, depois uma folha, depois outra. Começou a sentar na cama, depois a ficar de pé com a mão na parede. Depois a dar uns passos até a cozinha, onde sentava na cadeira e ficava olhando eu cozinhar com aquele olhar de mãe que quer ajudar, mas sabe que o corpo ainda não deixa. O primeiro dia que mamãe conseguiu pisar no quintal, Dona Gilda chorou. Eu também chorei. Leonor saiu pela porta dos fundos, com a mão apoiada no batente, e ficou parada no sol. Fechou os olhos e levantou o rosto para a luz. O cabelo dela estava ralo, o vestido estava folgado no corpo, as pernas tremiam. Mas ela estava de pé. Estava viva. E o sol batia no rosto dela como se estivesse lavando tudo. A febre, o medo, as noites de delírio, a dor que se acumulou durante anos e estourou de uma vez. A Iracema estava brincando no chão do quintal e, quando viu Leonor, largou tudo e correu cambaleando até ela com os bracinhos abertos. Mamãe se abaixou devagar, pegou a menina no colo e apertou contra o peito. E ali, no quintal de uma casa emprestada, debaixo de um sol que não era o sol da nossa terra, eu vi minha mãe voltar a ser minha mãe. A recuperação foi lenta. Mamãe foi ganhando força aos poucos, como o rio que enche depois da seca. Primeiro um fio d'água, depois uma corrente, depois o leito inteiro. Voltou a cozinhar, a lavar roupa, a pentear o cabelo da Rosalva de manhã. E voltou a cantar. Leonor cantava enquanto trabalhava, cantigas antigas que a mãe dela, Dona Maria, tinha ensinado. Cantigas de roda, de ninar, de lavar roupa. Eu não lembrava mais da voz dela cantando. Tinha esquecido. E quando ouvi de novo, parada na porta da cozinha, com o cheiro de arroz cozinhando e a voz de mamãe enchendo a casa, eu entendi que a gente tinha sobrevivido. Não sem marcas, não sem cicatrizes, mas tinha sobrevivido. Valdomiro ouviu ela cantando uma noite quando chegou da serraria. Parou no corredor, encostou a testa na parede e ficou ali. Eu vi do quarto. Ele não chorou, pelo menos não com lágrima visível. Mas os ombros dele tremeram 2 vezes, como o soluço preso na garganta. E eu soube ali que a culpa do porão ainda morava dentro dele, e que ouvir Leonor cantando de novo era ao mesmo tempo o alívio e a dor. O alívio de saber que ela estava voltando, e a dor de saber que ele ainda não tinha perdoado a si mesmo pelo que fez.
Naquele tempo, seu Bertoldo trouxe uma notícia. Tinha um sitiante da região que queria vender um pedaço de terra pequeno, pouca coisa, mal dava para uma roça de milho e um pasto para 2 vacas. Mas era terra. E terra para um homem como Valdomiro, que a vida inteira trabalhou na terra dos outros e nunca teve onde fincar uma estaca e dizer: "Isso aqui é meu". Terra era mais que riqueza. Era dignidade. Papai ouviu a proposta. Olhou para Leonor. Ela olhou de volta e fez que sim com a cabeça. Um gesto pequeno, quase invisível, mas que carregava tudo dentro. A confiança, o amor, a certeza de que onde Valdomiro fosse, ela ia junto. Mesmo depois de tudo. Mesmo com o corpo ainda fraco e o coração ainda cheio de marcas. E assim começou o pedaço mais bonito e mais difícil da nossa história. A parte em que a gente aprendeu a construir do nada, com as mãos, com o suor e com uma teimosia que só quem já perdeu tudo sabe ter. A terra ficava numa encosta suave, virada para o nascente, com um córrego fino passando no fundo que mal dava para molhar os pés. Não era terra de fazendeiro, era terra de gente miúda, pouca, pedregosa em alguns cantos, com mato cerrado que precisava ser roçado antes de plantar qualquer coisa. Mas quando Valdomiro pisou ali pela primeira vez e enfiou a enxada no chão, o som que a lâmina fez entrando na terra vermelha ficou gravado na minha memória como sino de igreja. Era o som de um homem que finalmente tinha onde fincar os pés sem pedir licença a ninguém. Papai comprou o terreno com tudo que tinha juntado na serraria. Não sobrou nada, nem um tostão para comprar prego. Mas Valdomiro não esperou ter dinheiro para começar. Começou com o que a terra dava. Cortou madeira do mato que cercava a propriedade, descascou o tronco com facão e levantou uma casa com as próprias mãos. Não era casa bonita. Era um rancho de tábua, com telhado de tabuinha rachada, chão de terra batida e uma porta que não fechava direito porque a madeira estava verde e entortou secando. Mas era nossa. Pela primeira vez na vida, a gente dormia debaixo de um teto que ninguém podia tomar. Eu lembro do dia que a gente se mudou da casa de seu Bertoldo para o rancho. Leonor carregava a Iracema num braço e uma panela de ferro no outro. A Rosalva levava a trouxa de roupa na cabeça, equilibrando como mamãe fazia no tanque da fazenda. O Tidico e o Nelson iam na frente, correndo entre as árvores como se a mudança fosse festa. E papai vinha atrás com a carroça. A mesma carroça da fuga, com o eixo ainda amarrado de cipó, rangendo a cada pedra. Dona Gilda ficou na porta da casa dela, olhando a gente ir. Levantou a mão e ficou assim até a gente sumir na curva. Eu olhei para trás e vi ela limpando os olhos com a ponta do chale. Aquela mulher salvou a minha família sem pedir nada em troca. E eu nunca esqueci. As primeiras semanas no rancho foram duras. Não tinha fogão de alvenaria. Mamãe cozinhava num buraco no chão com 3 pedras fazendo tripé para apoiar a panela. A fumaça subia direto no rosto dela e deixava os olhos vermelhos. Não tinha privada. Papai cavou uma fossa nos fundos e cobriu com tábua. Não tinha quintal limpo. Era mato por todo lado. E de noite, a gente ouvia bicho andando perto da casa. Tatu, gambá. E às vezes um barulho mais pesado que fazia a mamãe acender a lamparina e chamar papai. Ele saía com o facão na mão, dava uma volta no rancho e voltava dizendo que não era nada. Mas eu via que ele ficava com o facão perto do colchão até o dia clarear. Valdomiro roçou o terreno palmo a palmo. Arrancou toco, queimou mato, revirou a terra com a enxada até ficar macia. Plantou milho primeiro, porque milho era rápido e dava de comer e de vender. Depois, feijão, mandioca, abóbora. Mamãe plantou uma horta perto da casa com semente que Dona Gilda mandou. Couve, cebolinha, salsa, hortelã. E ali naquele cantinho de chão, entre as fileiras verdes brotando da terra que era nossa, eu vi Leonor sorrir de verdade pela primeira vez desde a fuga. Não era sorriso largo. Era um sorriso pequeno, de canto de boca, enquanto ela agachava na terra e puxava um matinho que estava crescendo no meio da couve. Mas era verdadeiro. E sorriso verdadeiro,
mesmo pequeno, vale mais que gargalhada forçada. A primeira colheita de milho foi um acontecimento. Papai arrancou a primeira espiga, descascou ali mesmo no meio da roça e olhou para os grãos amarelos brilhando no sol da tarde. Eu estava do lado dele. Ele não falou nada, mas os olhos dele encheram de água. Foi a primeira e única vez que eu vi Valdomiro quase chorar. Ele segurou a espiga contra o peito como se fosse um filho recém-nascido e ficou ali, parado, com o vento batendo na camisa e o milharal balançando em volta dele. Ninguém mandava nele ali. Ninguém ia chegar e dizer que o milho não era dele. Ninguém ia queimar, tomar, humilhar. Era dele. Tinha brotado da terra dele, regado com o suor dele, colhido pelas mãos dele. E pela primeira vez eu vi meu pai inteiro. Não aquele homem rachado por dentro que abaixava a cabeça na fazenda de seu Norberto. Um homem inteiro. Leonor foi ganhando força junto com a terra. Parecia que o corpo dela acompanhava a roça. Quando a planta brotava, ela melhorava. Quando o milho crescia, ela engordava. Quando a colheita veio, ela já estava de pé firme, cozinhando no fogão que meu pai finalmente construiu de tijolo e barro. O cheiro do primeiro bolo de fubá que mamãe fez naquele fogão novo. Eu lembro como se fosse agora. Cheiro de fubá torrado, de leite fervendo, de banha derretendo na forma. Cheiro de casa. Cheiro de vida voltando. Mas nem tudo era bonito. Meu pai continuava com o peso do porão. Às vezes eu acordava de madrugada e via ele sentado na porta do rancho, olhando para o escuro, com o cigarro apagado entre os dedos. O mesmo gesto de sempre. O mesmo silêncio. Leonor sabia. Eu tenho certeza que sabia. Mas nunca tocou no assunto. Ela cuidava dele do jeito dela, sem palavra. Deixava o prato pronto, a roupa lavada, a cama arrumada. E de noite, quando achava que ninguém via, encostava a cabeça no ombro dele na porta e ficava ali, quieta, os dois olhando para o mesmo escuro, sem falar. Eu via do canto do quarto e fingia que estava dormindo. Porque tinha coisas entre Valdomiro e Leonor que não eram para mais ninguém ver. Era a intimidade de dois que sofreram juntos e que não precisavam de palavra para saber o que o outro estava sentindo. Os meses foram passando. O rancho foi virando casa. Valdomiro levantou uma parede de pau a pique na cozinha para proteger do vento. Fez um galinheiro com sobra de madeira da serraria. Comprou 2 galinhas e um galo com o dinheiro da venda do primeiro saco de milho. Mamãe ganhou uma cabra de uma vizinha em troca de costura, porque mesmo sem a Singer, Leonor costurava à mão com uma habilidade que fazia as mulheres da região procurarem ela. Costurava vestido, remendava calça, fazia bainha, ajustava roupa de criança. E cada ponto que ela dava com a agulha era um ponto a mais na vida nova que a gente estava costurando ali, pedaço por pedaço. Eu comecei a frequentar uma escola que ficava a quase 1 hora de caminhada, numa capelinha onde uma professora ensinava as primeiras letras para as crianças da região. Ia de pé no chão, com um caderno que mamãe fez costurando folhas de papel pardo. Voltava com os pés sujos de barro e a cabeça cheia de letras que eu repetia em voz alta pelo caminho. A, B, C. O Tidico ia comigo. A Rosalva ficava ajudando mamãe em casa, e assim a vida foi se arrumando, devagar, como quem recolhe os cacos de um prato que caiu e cola de volta. Não fica igual, nunca fica, mas segura a água de novo. Só que a vida tem esse jeito de não deixar a gente quieta por muito tempo. E quando eu achei que o pior já tinha passado, uma carta chegou na mão de Valdomiro que fez o chão tremer de novo debaixo dos nossos pés. A carta veio por mão de tropeiro. Um homem que passava pela região, levando carga para o lado de Guarapuava, parou na venda da vila e perguntou se alguém conhecia um tal de Valdomiro casado com uma tal de Leonor. O dono da venda mandou o recado e papai foi buscar a carta no mesmo dia. Voltou com o envelope amassado no bolso da calça, a cara fechada, e não falou nada até depois do jantar. Eu vi ele sentar na porta com a carta na mão, olhando para o papel como se tivesse medo do que ia encontrar dentro. Mamãe se aproximou e sentou do lado dele. Não perguntou o que era. Esperou.
Leonor tinha essa sabedoria, a sabedoria de esperar o tempo do outro sem forçar. Valdomiro abriu o envelope devagar, tirou a folha de papel dobrada em 4 e leu em silêncio. Depois, leu de novo. Depois, baixou a carta no colo e ficou olhando para o nada. É da Nazaré, ele disse. Tia Nazaré, a irmã de mamãe, a que casou com um homem de terra, a que seu Norberto recebia com sorriso e galinha morta no almoço. A carta era dela. E o que ela escreveu mudou alguma coisa dentro de todos nós. Tia Nazaré contava que seu Norberto tinha sido encontrado no porão na mesma noite da fuga. Os peões estranharam quando o velho não apareceu para o jantar. Ele nunca faltava na mesa. E foram procurar. Encontraram a porta de ferro trancada por fora e ouviram ele batendo lá dentro. Abriram. Seu Norberto saiu do porão com o rosto vermelho, as mãos machucadas de bater na porta e uma raiva tão grande que os peões recuaram quando ele passou. Gritou o nome de Valdomiro por toda a fazenda. Mandou selar o cavalo. Queria ir atrás. Mas o capataz, um sujeito experiente chamado Firmino, segurou ele pelo braço e disse que não adiantava sair no escuro, que era perigoso, que era melhor esperar o dia clarear. Seu Norberto xingou, ameaçou, mas acabou cedendo. E quando o dia clareou, não foi atrás. Alguma coisa dentro dele já sabia que não ia encontrar. Ou talvez não quisesse encontrar. Tia Nazaré escreveu também que depois daquele dia o velho mudou. Não ficou manso. Ficou pior de um jeito diferente. Não gritava mais, não mandava, não montava no cavalo. Ficava sentado na varanda da casa grande, olhando para o terreiro onde tinha queimado a roupa de Valdomiro, com o olhar de quem procura alguma coisa que não está mais ali. Os peões faziam o serviço sem ele mandar. A fazenda foi perdendo o pulso. As cercas foram ficando sem conserto, o pasto foi crescendo desigual, o gado foi diminuindo. Sem a mão firme do dono, a propriedade foi enfraquecendo como corpo sem coluna. E no final da carta, tia Nazaré pedia que Leonor mandasse notícia. Dizia que o pai perguntava por ela. Não pedia perdão, não mandava recado doce, perguntava. E esse perguntar, minha filha, era o máximo que um homem como o seu Norberto conseguia fazer sem dobrar o orgulho. Mamãe leu a carta depois de Valdomiro. Leu calada, com o rosto duro, os olhos passando pelas linhas sem expressão nenhuma. Quando terminou, dobrou o papel, colocou de volta no envelope e guardou dentro do vestido, perto do peito. Não disse nada. Não chorou. Não respondeu à carta. E durante muitos anos, aquele envelope ficou guardado no fundo de uma lata de biscoito que Leonor mantinha debaixo da cama. Eu sei porque vi ela abrir a lata de vez em quando, tirar o envelope, segurar na mão um instante e guardar de novo sem ler. Como quem visita um túmulo e fica de pé na frente da lápide sem saber o que dizer. Os anos foram passando. A roça foi dando. Papai plantou, colheu, vendeu, guardou e aos poucos foi melhorando o rancho. Trocou o telhado de tabuinha por telha de barro. Rebocou a parede da cozinha com barro e cal. Construiu um quarto a mais para as meninas e outro para os meninos. Comprou mais uma cabra, depois uma vaca leiteira que Leonor chamou de Bonina e tratava como filha. A vida foi se organizando naquela terra pequena, que Valdomiro transformou em lar com a força das mãos e a teimosia de quem não aceita voltar para trás. Nós fomos crescendo. O Tidico virou rapaz forte, de ombro largo e mão grossa como a do pai. Trabalhava na roça junto com Valdomiro e já sabia arar, semear e colher como gente grande. A Rosalva aprendeu a costurar com minha mãe e começou a fazer trabalho para as mulheres da vila. Vestido de noiva, enxoval de batizado, lençol bordado. O Nelson era diferente de todos nós. Tinha um jeito inquieto, uma vontade de ir embora que aparecia nos olhos desde menino. Ficava na estrada olhando os caminhões passando carregados de madeira e dizia que um dia ia embora em cima de um daqueles. A Iracema, a caçula, cresceu grudada em mamãe como sombra. Onde Leonor ia, Iracema ia atrás. Aprendeu a cozinhar com ela, a rezar com ela, a ficar calada com ela. Era a que mais se parecia com a mãe.
no rosto, no jeito, no silêncio. E eu, Gercelina, fui crescendo entre todos eles, sendo a mais velha, carregando o peso que a mais velha sempre carrega. O peso de cuidar, de vigiar, de servir de ponte entre os pais e os irmãos. Terminei as primeiras letras na capelinha e não estudei mais porque não tinha escola perto que fosse além daquilo. Mas eu lia tudo que aparecia. Rótulo de lata, folheto de missa, jornal velho que embrulhava carne no açougue. Lia porque ler era a única janela que eu tinha para o mundo de fora. O tempo foi passando e os irmãos foram saindo. O Tidico foi o primeiro. Casou com uma moça da região e ficou por perto, trabalhando numa fazenda vizinha. A Rosalva casou cedo. Ainda era quase menina, com um rapaz que veio do lado de Ponta Grossa e levou ela para longe. Leonor chorou na despedida, segurou a mão dela no portão e não queria soltar. O Nelson fez o que sempre disse que ia fazer. Subiu num caminhão e foi embora para o Mato Grosso trabalhar em fazenda de gado. Mandava carta de vez em quando, letra torta, papel manchado de poeira, contando que o mundo era grande e que ele estava bem. E a Iracema casou com um rapaz de Curitiba que apareceu na vila, fazendo serviço de pedreiro, e levou ela para a capital. A casa foi esvaziando. Eu fiquei. Fiquei porque alguém tinha que ficar. Fiquei porque mamãe precisava. Fiquei porque papai estava ficando mais velho. E o corpo já não aguentava a inchada como antes. E fiquei porque, no fundo, eu não sabia ser outra coisa que não fosse a filha que cuida. A que abre mão. A que fica. E naquele silêncio de casa quase vazia, com os quartos dos irmãos fechados e o vento batendo nas janelas, sem ninguém para abrir, eu sentia falta. Sentia falta do cotovelo do Tidico no meu nariz de madrugada, da risada da Rosalva, do barulho do Nelson correndo no quintal, do choro da Iracema pedindo colo. A casa ficou grande demais para nós três. E o silêncio que morava ali era diferente do silêncio da fazenda de seu Norberto. Não era silêncio de medo, era silêncio de saudade. E saudade, minha filha, é um bicho que morde devagar, mas não larga nunca. Eu casei também. Não saí de perto, porque o homem que Deus colocou no meu caminho era da mesma região. Se chamava Augusto. Um rapaz calado, de mão grande e coração manso, que trabalhava numa olaria ali perto e apareceu um domingo na missa da capelinha. Eu vi ele olhando para mim do outro lado do banco e senti o rosto esquentar. Não era bonito do jeito que as moças achavam bonito naquele tempo. Não tinha cavalo, não tinha chapéu novo, não tinha bota engraxada, mas tinha um olhar firme e limpo que me lembrou do meu pai. E acho que foi isso que me ganhou. Porque depois de crescer, vendo Valdomiro amar Leonor em silêncio, eu aprendi a reconhecer amor verdadeiro quando ele aparece sem enfeite. Casamos sem festa. Uma bênção na capelinha, um almoço na casa dos meus pais com galinha assada e bolo de fubá, que mamãe fez no fogão de barro. Augusto construiu uma casinha de madeira na divisa do terreno do meu pai, e assim eu ficava perto o bastante para cuidar de Leonor e Valdomiro sem sufocar. Tivemos 3 filhos, 2 meninos e uma menina. O mais velho saiu parecido com Augusto, calado e de mão firme. A menina puxou a mim, mandona e cuidadeira. O caçula era solto feito passarinho, vivia no quintal inventando brincadeira com graveto e lata velha. Eu criei eles do mesmo jeito que mamãe me criou, com pouco, com carinho e com a certeza de que o que a gente não tem em dinheiro, a gente compensa em presença. Augusto trabalhava na olaria. Eu cuidava da casa, dos filhos, ajudava a mamãe e de vez em quando fazia costura com as vizinhas para juntar um trocado. A vida era simples, apertada, mas tinha paz. E paz, depois de tudo que a gente viveu, era riqueza. Os anos foram correndo como água de córrego. A gente olha e parece que está parada, mas quando levanta a cabeça, já passou um mundo. Papai foi envelhecendo. O corpo que um dia segurou a enxada do amanhecer ao anoitecer foi curvando, afinando, perdendo força. As mãos que consertaram o eixo da carroça, com cipó e corda, agora tremiam para segurar a caneca do café. Valdomiro não reclamava. Nunca reclamou de nada na vida, e não ia começar na velhice. Mas eu via.
Via ele sentar no banco do terreiro e ficar olhando para a roça com aquele olhar de quem já não consegue fazer o que fazia e engole essa dor calado. Augusto passou a ajudar na roça sem ninguém pedir. Ia de manhã, voltava no fim da tarde e nunca cobrou uma palavra de agradecimento. Fazia porque era certo, e papai aceitava porque já não tinha escolha. Mamãe envelheceu diferente. Leonor não perdeu a força, perdeu a pressa. Os gestos ficaram mais lentos, o passo mais curto, mas a firmeza continuava ali, debaixo da pele enrugada e do cabelo que foi embranquecendo como algodão. Continuava cozinhando, lavando, rezando. Rezava mais que tudo. De manhã, de tarde, de noite. Rezava o terço inteiro de joelhos na beira da cama, com a voz baixa e os olhos fechados, e eu me perguntava por quem ela rezava tanto. Se era por nós, se era por ela mesma, se era pelo pai que ela não via há tantos anos. Nunca perguntei. Tinha coisas que moravam dentro de Leonor que não eram para ninguém tocar. A lata de biscoito continuava debaixo da cama. Eu sabia, porque uma vez, limpando o quarto dela, puxei a lata sem querer e ela saiu do outro cômodo quase correndo para tomar da minha mão. Não mexe nisso, Gercelina. Disse firme, com uma voz que eu não ouvia desde que era menina, e guardou a lata de volta no lugar. A carta de tia Nazaré continuava ali dentro, amarelada, dobrada em 4, sem resposta. O silêncio entre Leonor e seu Norberto já durava décadas. Não era mais raiva. Raiva passa com o tempo, mesmo quando a gente acha que não vai passar. Era uma coisa mais funda. Era a dor de uma filha que amava o pai, mas não conseguia perdoar o que ele fez. E era o orgulho de um pai que queria a filha de volta, mas não sabia pedir sem mandar. Foi então que o recado chegou. Veio por tia Nazaré de novo. Dessa vez não foi carta. Foi ela mesma, de carne e osso, que apareceu na vila num dia de semana, descendo de uma caminhonete velha, com o rosto envelhecido e o mesmo chapéu de palha enfeitado que eu lembrava da infância. Tia Nazaré bateu na porta da casa da minha mãe, e quando ela abriu, as duas ficaram se olhando um tempo sem falar. Depois se abraçaram. Um abraço longo, apertado, de duas irmãs que deixaram o tempo passar demais entre uma visita e outra. Tia Nazaré sentou na cozinha, aceitou um copo de água e contou. Seu Norberto estava muito doente. Não levantava mais da cama. Não comia quase nada. O corpo tinha secado, a pele estava colada no osso, e os olhos que um dia fizeram peão tirar chapéu, agora estavam fundos, apagados, perdidos no teto, como se procurassem alguma coisa que não estava ali. O médico da cidade tinha ido ver ele e disse que não tinha muito o que fazer. Era o corpo parando, devagar, como máquina que gastou a última gota de óleo. E então tia Nazaré disse a parte que fez o silêncio da cozinha pesar como chumbo. Seu Norberto tinha pedido para ver Leonor. Não mandou. Pediu. Tia Nazaré repetiu essa palavra. Pediu. Olhando para a mamãe nos olhos, como se quisesse ter certeza de que ela entendia a diferença. Porque seu Norberto nunca pediu nada na vida. Mandava, ordenava, exigia. Mas pedir, com a voz baixa e os olhos molhados, isso ele nunca tinha feito. Até agora. Mamãe não respondeu na hora. Levantou da mesa, foi até a janela e ficou olhando para o quintal. Eu estava sentada no canto, quieta, sem respirar. Tia Nazaré esperou. Ela ficou ali um tempo que pareceu uma vida inteira, com as mãos apoiadas no parapeito, o peito subindo e descendo devagar, o rosto parado. Depois virou e disse, com a voz mais calma do mundo: Eu não quero ir. Tia Nazaré abaixou a cabeça. Eu senti o peito apertar, mas não disse nada. Não era meu lugar. Aquela decisão era da minha mãe e de mais ninguém. Tia Nazaré ficou para almoçar. Conversaram sobre outras coisas, os filhos, a roça, a vida, e no fim da tarde ela foi embora com a promessa de voltar. Na porta, segurou a mão de mamãe e disse baixinho: Ele não tem muito tempo, Leonor. Pensa bem. Minha mãe ficou pensando. Eu sei, porque nos dias seguintes ela ficou mais quieta que o normal, e o normal dela já era silêncio. Lavava roupa sem cantar,
Cozinhava sem provar. Sentava na cadeira da cozinha depois do jantar e ficava olhando para o nada com as mãos cruzadas no colo. Valdomiro percebeu. Uma noite, sentado na porta com ela como faziam desde sempre, disse uma coisa que me surpreendeu. Se você quiser ir, eu não impeço. Mamãe olhou para ele. Ele olhou de volta. E naquele olhar tinha tanta coisa guardada, tanta dor, tanta história, tanto perdão que ainda não tinha nome, que eu precisei virar o rosto para não chorar. Uma semana depois, mamãe me chamou na cozinha e disse: Gercelina, arruma uma muda de roupa para mim. A gente vai na fazenda do seu avô. Eu não precisei perguntar por quê. Só fiz que sim com a cabeça e fui arrumar a trouxa. A viagem de volta para a fazenda durou o dia inteiro. Saímos de manhã cedo, ainda no escuro, numa caminhonete velha que tia Nazaré arrumou com um vizinho. O motor falhava nas subidas e a carroceria chacoalhava na estrada de chão como se fosse desmontar a qualquer buraco. Mamãe sentou na frente com tia Nazaré. Eu fui atrás, na carroceria, segurando a trouxa de roupa no colo e olhando a paisagem mudar à medida que a gente se aproximava da região onde eu tinha nascido. Os morros foram aparecendo. As matas foram ficando mais fechadas. E um cheiro que eu não sentia há anos entrou pelo nariz e desceu direto no peito. Cheiro de terra roxa molhada, de mato virgem, de querosene e de fumaça de fogão. O cheiro da infância. O cheiro da fazenda. Mamãe não falou quase nada durante a viagem. Ficou com os olhos na estrada, as mãos cruzadas no colo, o rosto duro como pedra de rio. Tia Nazaré tentou puxar conversa algumas vezes. Falou dos sobrinhos, da safra, do tempo, mas Leonor respondia com monossílabos e voltava para o silêncio. Eu conhecia esse silêncio. Não era indiferença, era preparação. Ela estava se preparando por dentro para enfrentar o que vinha, como quem respira fundo antes de mergulhar em água escura sem saber a profundidade. Quando a fazenda apareceu na descida do morro, eu senti o estômago virar. A casa grande estava ali, com a varanda larga, as janelas de madeira, o terreiro de chão batido na frente. Mas estava diferente. O reboco da parede tinha caído em alguns pontos, mostrando o tijolo por baixo. O telhado tinha telhas faltando. O terreiro, que era varrido todo dia quando a gente morava ali, estava coberto de folha seca e mato crescendo entre as pedras. A cerca do curral estava torta, com arame caído. E o paiol onde ficava a carroça, tinha a porta aberta, pendurada num dobradiça só, balançando com o vento. Era a mesma fazenda, mas parecia que tinha encolhido. Como se o tamanho dela dependesse do homem que mandava nela, e agora que o homem estava apagando, a propriedade estava apagando junto. A caminhonete parou na frente da casa. O motor desligou e ficou só o silêncio. Tia Nazaré desceu primeiro e abriu a porta para mamãe. Leonor desceu devagar, com o corpo rígido, e ficou de pé olhando para a varanda. Eu desci atrás e fiquei do lado dela. Senti vontade de segurar a mão da minha mãe, como fazia quando era menina, mas não segurei. Ela precisava fazer aquilo sozinha e de pé. Entramos pela porta da frente. A mesma porta que minha mãe só passava quando meu avô dava permissão. Tia Nazaré foi na frente, atravessou a sala escura com cheiro de mofo e remédio e abriu a porta do quarto, no fundo do corredor. A luz da janela entrava fraca, cortada pela cortina de renda amarelada. E ali, na cama de ferro encostada na parede, debaixo de um cobertor de lã surrado, estava seu Norberto. Eu quase não reconheci. O homem que um dia montava cavalo castanho e fazia peão tirar chapéu estava reduzido a osso e pele. O rosto estava cavado, as bochechas fundas, o pescoço fino como galho seco. As mãos, as mesmas mãos que riscaram fósforo e queimaram a roupa de Valdomiro no terreiro, estavam pousadas em cima do cobertor, magras, manchadas, tremendo de leve. Os olhos estavam abertos, mas pareciam não enxergar nada, perdidos no teto como se procurassem uma saída que não existia. Tia Nazaré se aproximou e falou perto do ouvido dele. Pai, a Leonor veio. Os olhos dele se mexeram. Devagar,
como se custasse toda a força que restava no corpo, viraram para o lado da porta. E quando encontraram mamãe, alguma coisa aconteceu naquele rosto destruído. Não foi sorriso, não foi choro. Foi um tremor no queixo, um franzir dos lábios, um brilho nos olhos que parecia água subindo de um poço que a gente achava que tinha secado. Seu Norberto tentou levantar a mão. Conseguiu tirar do cobertor, mas o braço não teve força para erguer. A mão ficou ali, suspensa no ar, tremendo, estendida na direção de Leonor, como pedido mudo de alguma coisa que ele nunca soube pedir com palavras. Mamãe deu um passo, depois outro. Atravessou o quarto devagar, cada passo pesando como se o chão fosse de areia movediça. Eu fiquei na porta, encostada no batente, com o coração na garganta. Tia Nazaré estava no canto, com as mãos na boca, os olhos marejados. E Leonor parou na beira da cama, olhando para o pai de cima, com o rosto lavado de toda expressão. Limpo, nem raiva, nem pena, nem amor visível. Limpo. Seu Norberto abriu a boca. A voz saiu arranhada, rachada, como porta velha que ninguém abre há anos. Chamou o nome dela. Leonor. Uma vez só. E o nome saiu tão pequeno, tão fraco, tão diferente daquela voz que um dia mandava em tudo e em todos, que eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Porque naquele nome eu ouvi tudo. Ouvi a saudade, ouvi o arrependimento, ouvi o medo de morrer sem a filha por perto. Ouvi o peso de uma vida inteira de orgulho desmoronando em 2 sílabas. Mamãe puxou a cadeira que estava perto da cama e sentou. Não falou nada. Só pegou a mão dele, aquela mão tremendo, magra, manchada, e segurou entre as 2 mãos dela. E ficou ali. Ficou ali um tempo que eu não sei medir. Minutos, talvez. Mas pareceram horas. Ninguém falou. Tia Nazaré chorava em silêncio no canto. Eu chorava na porta sem fazer barulho. E mamãe segurava a mão do pai com uma firmeza que não era de raiva nem de perdão com palavras. Era de presença. Ela estava ali. Depois de tudo, estava ali. E isso bastava. Foi então que seu Norberto fez o que ninguém esperava. Com a mão livre, apontou para a cômoda que ficava encostada na parede do quarto. Tia Nazaré abriu a gaveta e tirou de dentro uma pasta de couro gasta, amarrada com barbante. Trouxe para a cama. O velho pediu com os olhos que abrisse. Dentro tinha papéis, escritura, documentos da terra, do pasto, da casa, de tudo. E em cada folha, o nome de Leonor. Ele já tinha passado tudo. A fazenda inteira, a terra, a casa grande, o curral, o paiol, o terreiro, o porão, tudo estava no nome da minha mãe. Seu Norberto olhou para Leonor e apertou a mão dela. Não disse, me perdoa. Não disse, eu errei. Não disse nada com a boca. Disse com a terra. Com a única coisa que ele soube ser a vida inteira, dono de terra. E agora estava entregando tudo, cada palmo, cada pedra, cada porteira, como o único pedido de perdão que cabia dentro de um homem como ele. Um homem que usou a terra para humilhar e agora usava a mesma terra para tentar consertar. Mamãe olhou para os papéis, olhou para o pai e chorou. Chorou quieto, sem soluço, as lágrimas escorrendo pelo rosto e caindo em cima da mão dele que ela não soltava. E o velho fechou os olhos. Apertou os dedos de Leonor com a pouca força que tinha. E naquele aperto eu senti, mesmo de longe, mesmo da porta, que alguma coisa entre os dois tinha se encaixado de volta. Não perfeita, não como era antes, mas o bastante para os dois. Seu Norberto faleceu poucos dias depois da nossa visita. Tia Nazaré mandou o recado e mamãe recebeu a notícia sentada na cadeira da cozinha, com o copo de chá de hortelã na mão. Não deixou o copo cair. Não gritou. Não desmaiou. Levou o copo até a boca, tomou o último gole, colocou na mesa e disse baixinho, quase para ela mesma: Descansa, pai. E ficou ali mais um tempo, com a mão pousada na mesa, os dedos parados, o olhar perdido na janela, onde o sol da tarde desenhava sombras de folha na parede.
Eu estava na porta e vi tudo. E naquele momento, eu entendi que Leonor já tinha se despedido do pai naquele quarto, segurando a mão dele, sem precisar de palavra. O que veio depois era só o corpo se arrumando com o que a alma já sabia. O enterro foi na fazenda, num cemitério pequeno que ficava no alto do morro, atrás da casa grande, onde minha avó já descansava. Seu Norberto foi colocado do lado dela, junto de Dona Maria, como devia ter ficado a vida inteira, debaixo de uma cruz de madeira de lei que o capataz Firmino fez com as próprias mãos. Mamãe foi ao enterro. Ficou de pé, com o vestido preto que tia Nazaré emprestou, segurando a minha mão e a da irmã, uma de cada lado. Não chorou ali. O choro dela já tinha ficado no quarto, nos dedos entrelaçados com os do pai, naquela tarde em que as escrituras mudaram de mão. Ali, no cemitério, ela só ficou quieta. E quando jogaram a última pá de terra, minha mãe se abaixou, pegou um punhado de terra roxa e deixou escorrer entre os dedos, devagar, como quem devolve alguma coisa que não é mais sua. Voltamos para casa. A vida continuou. Mamãe nunca mais falou de seu Norberto em voz alta. Nunca mais abriu a lata de biscoito com a carta de tia Nazaré. Guardou a lata num lugar que eu nunca descobri. Talvez tenha enterrado, talvez tenha queimado, talvez tenha jogado no córrego. Não sei. Só sei que a lata sumiu, e com ela sumiu o último pedaço daquela dor que Leonor carregou durante metade da vida. Valdomiro viveu mais alguns anos depois de seu Norberto. O corpo foi cansando, as pernas foram enfraquecendo e um dia ele não conseguiu mais sair para o terreiro. Ficou de cama, quieto, com os olhos abertos olhando pela janela, como se estivesse vendo a roça se estender até o horizonte. Mamãe cuidou dele até o fim, como ele cuidou dela quando adoeceu naquelas primeiras semanas da fuga. Dava remédio na colher, trocava o lençol, penteava o cabelo com aquele pente de madeira que Dona Gilda tinha emprestado há tantos anos. E papai deixou ir em paz. Dormiu uma tarde com a mão de Leonor na sua e não acordou mais. O rosto dele ficou sereno, sem dor, sem peso, sem aquele vinco na testa que nunca mais saiu desde o dia que trancou a porta do porão. Morreu leve. E eu acredito com tudo que tenho dentro de mim que ele finalmente se perdoou. Mamãe viveu até bem velha. Viveu mais que todo mundo da família. Mais que os irmãos, mais que as cunhadas, mais que a maioria das vizinhas. Parecia que o corpo dela, que um dia quase parou de funcionar naquelas primeiras semanas da fuga, tinha decidido compensar e durar mais que o esperado. Nós, os filhos, nos revezávamos para cuidar dela. O Tidico vinha toda semana, a Rosalva mandava carta e vinha quando podia. O Nelson voltou do Mato Grosso quando soube que a mãe estava ficando fraca. E a Iracema largou tudo em Curitiba e veio ficar os últimos meses. A casa que foi ficando vazia ao longo dos anos se encheu de novo. E minha mãe, no meio de todos nós, sentada na cadeira perto do fogão, com o cabelo todo branco e os olhos cansados, mas ainda firmes, olhava para cada um dos filhos com um brilho que eu conhecia bem. Era o brilho de quem cumpriu, de quem carregou, segurou, costurou, cozinhou, rezou e não largou. De quem atravessou a vida inteira segurando a família com as mãos e agora podia descansar essas mãos no colo e dizer sem precisar falar: eu dei conta. Quando mamãe se foi, a família se reuniu e decidiu que a fazenda ficaria comigo. Os irmãos concordaram, cada um já tinha a vida em outro lugar, e eu era a que ficou, a que sempre ficou. A fazenda de seu Norberto, a terra que um dia foi arma de humilhação e poder. Passou para minha mãe como pedido de perdão, e agora passava para mim como herança de tudo que essa família viveu. O bom e o ruim, a dor e a cura, a fuga e a volta. Eu moro aqui hoje, nessa mesma terra. A casa grande foi reformada. Augusto trocou o telhado, rebocou as paredes, consertou as janelas. O terreiro onde seu Norberto queimou a roupa do meu pai naquela manhã, agora é onde meus netos brincam descalços toda a tarde. Correm, gritam, rolam na poeira, sobem no pé de goiaba que cresceu perto do tanque.
E eu fico sentada na varanda, na mesma varanda onde o velho sentava olhando para o horizonte, e vejo aqueles meninos correndo e penso: ele não imaginava isso. Seu Norberto não imaginava que um dia essa terra ia ser chão de risada de criança, em vez de chão de vergonha. O porão ainda existe. A porta de ferro ainda está lá, enferrujada, com a barra pesada encostada na parede. Eu nunca tranco aquela porta. Fica sempre aberta. Às vezes meus netos entram lá para brincar de esconde-esconde entre os sacos e os caixotes. E eu deixo. Porque porão trancado já fez mal demais nessa família. E porta aberta é o mínimo que eu devo à memória de tudo que aconteceu. Toda vez que eu vejo uma carroça velha abandonada no campo, e ainda tem, de vez em quando, largada num canto de pasto com as rodas apodrecendo, aquele dia volta inteiro. O barulho da roda no cascalho, o solavanco na curva, mamãe rezando baixinho com a gente apertada nela no meio do mato. A mão de papai amarrando o cipó no eixo quebrado com os dedos sangrando. O silêncio dele na rédea, olhando só pra frente. Tudo volta. E eu deixo voltar. Porque essa história não é pra esquecer. É pra carregar. É pra contar. É pra deixar de herança pros que vêm depois. Eu tenho 81 anos, minha filha. E se tem uma coisa que essa vida me ensinou, é isso. Um homem de verdade não é o que tem terra e poder. É o que larga tudo e sai com a família debaixo do braço, porque sabe que dignidade não se compra com escritura. E eu aprendi também. Aprendi do jeito mais duro, que até o coração mais fechado pode abrir uma fresta quando sente que o tempo está acabando e que orgulho não aquece a mão de ninguém na hora final. Meu pai foi um homem de verdade. Minha mãe foi a mulher mais forte que eu conheci. E meu avô? Meu avô foi um homem que errou a vida inteira e acertou uma vez só. Mas acertou no momento que importava. Se essa história fez você lembrar de alguém, uma mulher que carregou peso demais sem reclamar, que segurou a família com as mãos quando tudo queria desmoronar, escreve o nome dela aqui embaixo, porque mulher assim merece ser lembrada. E se você puder, manda essa história para ela saber que alguém enxergou o que ela fez. Que Deus guarde cada uma de vocês como guardou essa menina que fugiu numa carroça. Um grande abraço.